Uma menina inocente foi violentada, assassinada e perdeu toda a sua família em um crime bárbaro. Posteriormente, após morta, começou a fazer milagres. Será que isso é possível? E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou contar para vocês uma história aqui da minha cidade, União da Vitória, no Paraná. E é uma história bem pesada, mas que depois teve com o seu desfecho, né? Depois de todo um crime bárbaro que eu vou contar para vocês, teve o desfecho que a personagem, que a vítima de um assassinato, de uma violência brutal, cruel por homens ricos da minha cidade, ela teria se tornado santa e hoje faria milagres para as pessoas que a invocam, que a clamam. Será que isso é possível? Eu vou contar essa história para vocês, todos os detalhes, mas deixa aqui nos comentários se você acha que esse tipo de coisa pode acontecer. Se você conhece também a Santa Isildinha, que eu vou contar a história aqui para vocês, deixa aí no comentário. Não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de crença, eu estou aqui para contar uma história que aconteceu e relatar episódios que as pessoas apontam que tem ocorrido até hoje. Então, se você gosta de mistérios, de curiosidades, desses assuntos que desafiam a lógica, que desafiam a racionalidade, já se inscreve aqui nesse canal. Deixa seu like que vai ajudar bastante também o YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Mas sem enrolação, vamos ao que interessa. Essa história aconteceu nos primórdios da fundação da minha cidade. Uma cidade ainda bem camponesa, vamos dizer assim, bem rural. Moravam poucas pessoas e mesmo em ambientes mais rurais existem as pessoas mais pobres e as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais recursos. Essa história envolve homens ricos da minha cidade e uma menina muito bonita para a época, uma menina com uma beleza indescritível e que teve seu destino traçado em função dessa beleza. Isilda era uma menina que chamava a atenção por onde passava. Tinha por volta de seus 13, 14 anos, era muito novinha para a época. Hoje, com 13, 14 anos, tem meninas que são mães. Mas lá, antigamente, 13, 14 anos era criança, que tinha como obrigação ajudar a cuidar da casa e só. Tinha uma vida que provavelmente ela iria crescer, ela iria conhecer um rapaz, iria casar, ia constituir a família dela e vida que segue. Mas ela teve esse destino, que para a época já era pré-concebido, interrompido de uma forma brutal. Comenta-se que 3 homens, jovens rapazes, da época da fundação da minha cidade, ficaram encantados pela Isilda. Mas ela era uma menina recatada, como a maioria das meninas daquela época, ou como boa parte delas. Então ela não dava confiança para nenhum desses 3 rapazes. E eles tentaram de várias formas. E o poder do dinheiro na cabeça deles iria conquistá-la. Não foi isso que aconteceu. Então esses 3 jovens, movidos por um desejo e por uma mente criminosa, por uma mente maligna, por pensamentos do mal, por um caráter extremamente nocivo, tomaram uma atitude brutal. Esses jovens, esses rapazes, sequestraram a Isilda. Sequestraram a Isilda e a levaram para o puteiro da cidade, eu não consigo achar um outro termo. Levaram ela para o puteiro da cidade e durante algumas noites e dias e noites, eles abusaram de todas as formas da menina inocente, da menina que apenas queria prosseguir a vida dela, que queria se casar, que queria ter os filhos dela, que tinha sonhos. Os sonhos da Isilda foram interrompidos porque o poder do dinheiro desses rapazes permitiu que eles a levassem pro puteiro da cidade, para a zona da cidade, acobertados pela dona do bordel, e fizeram com a Isilda tudo que na mente perversa deles tinham vontade de cometer. E a coitada da Isilda talvez nem soubesse direito o que estivesse acontecendo, porque de fato ela era uma menina inocente, uma menina rural, que não tinha essas maldades, mas ela tinha muita beleza, e essa beleza chamou a atenção
desses criminosos, agora criminosos, porque sequestraram a Isilda, abusaram do seu corpo de todas as formas, satisfazendo os seus prazeres carnais, sem se considerar que ali tinha um outro ser humano, que ali tinha uma mulher. Não, para eles não era uma mulher, era só o objeto do desejo, e fizeram com ela tudo o que queriam, das formas mais brutais e violentas possíveis. Tudo isso acarretou que a Isilda ficou muito machucada, muito ferida, perdeu muito sangue, enfim. Foi judiada de formas brutais, que nem cabe eu relatar aqui para vocês de como se conta essa história. Isso aconteceu de fato na cidade. A parte dela ter virado santa, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o crime em si aconteceu na minha cidade. E é algo vergonhoso, é algo que mancha a minha cidade e mancha também a justiça desse país. Eu já explico para vocês o porquê. Mas a Isilda ficou muito ferida e a própria dona do bordel tentou auxiliar, tentou, vendo, né, que ela estava numa situação calamitosa, tentou chamar um médico, tentou fazer alguma coisa, mas os jovens nesse momento talvez tiveram um pouco de lucidez, mas uma lucidez macabra também, e entenderam que se eles chamassem um médico, se a história fosse passada para mais alguém além da dona do bordel deles e da própria Isilda, talvez o destino deles, que pelos pais tinham sido programados, né, um destino brilhante de continuar a riqueza da família, seria interrompida. Então, sem que a dona do bordel tivesse conhecimento, eles tiraram a Isilda de lá e jogaram o corpo da menina no rio. Esse corpo foi encontrado. O delegado começou a investigar para tentar entender o que tinha acontecido com essa menina. A família desesperada. Ela era o grande amor da família, era uma menina maravilhosa. Mas o delegado, quando estava prestes a chegar nos criminosos, também apareceu morto e o seu corpo jogado no rio. Existem algumas diferentes versões desse caso, mas também o que se comenta, o que se diz nessa história, é uma história muito antiga, então alguns detalhes acabam se perdendo, outros entram aí no meio. Quando o pai da Isilda viu que o delegado foi morto, jogado o corpo no rio, ele tentou fazer justiça, conseguiu descobrir quem eram esses criminosos e ele mesmo tentou fazer justiça. Também seu corpo apareceu jogado às margens do Rio Iguaçu. Também mataram o pai da Isilda. Esse caso, à época, é muito antigo, mas à época esse caso repercutiu em nível estadual. E veio um delegado de fora, um promotor, enfim, para tentar investigar o caso e colocar os criminosos na cadeia. Tudo que o delegado havia descoberto, misteriosamente desapareceu. Mas esse promotor, focado com a história, não conformado com um crime tão cruel, fez as investigações dele e quando também estava prestes a prender os criminosos, ele também foi morto. Em função de toda essa violência, o caso acabou ficando esquecido. Ficou esquecido por muitos anos, até que uma corajosa escritora, autora, que inclusive foi editora-chefe do jornal, de um jornal aqui importante da minha cidade, ela escreveu uma radionovela. E nessa radionovela, quando estava próximo do final, quando seriam divulgados os nomes dos criminosos, para que pelo menos a população soubesse que esses caras que na época eram poderosos, já tinham, né? Já não eram mais jovens, já eram senhores, já tinham família e viviam como se nada tivesse acontecido. Na radionovela ela iria divulgar o nome desses criminosos. Evidentemente que a justiça proibiu naquela época que o último capítulo fosse ao ar. Mas a rádio peitou, ia colocar o último capítulo no ar. Então a polícia foi acionada e foi tentar cercar a rádio para não deixar que o último capítulo fosse ao ar. E aí aconteceu um episódio interessante. As mulheres de programa, as prostitutas dessa época, conhecendo a história, sabendo que se passou lá no local onde hoje elas vendiam o próprio corpo, e que não foi o que a Isilda quis fazer. Ela entrou de inocente, foi sequestrada. Essas moças faziam pelo sustento, mas a Isilda não. A Isilda foi sequestrada. Elas, sabendo que a polícia iria invadir a rádio,
elas foram, todas as prostitutas da cidade, e eram bastante, foram e fizeram um cordão humano para tentar impedir que a polícia invadisse a rádio e para permitir que a população soubesse o nome dos canalhas que mataram a Isilda. Mas é evidente que, apesar do gesto ter sido bonito, elas não tiveram sucesso também. E o último capítulo dessa radionovela nunca foi ao ar. O que se fala é que quem fala desse assunto, esse é um assunto meio que fica em segundo plano aqui na minha cidade. Ninguém comenta muito sobre isso ainda hoje. Esses 3 jovens, até me parece que o último faleceu recentemente, há alguns anos até, mas eles ainda têm família e acredito que alguém não deve querer que essa história venha à tona. Então é uma história que fica meio debaixo dos panos aqui na minha cidade. Bom, hoje em dia a Isilda está enterrada no cemitério municipal aqui da minha cidade. E sempre em épocas de datas Natal, aniversário da Isilda, outras épocas como por exemplo finados, as pessoas costumam colocar flores no túmulo da Isilda. E algumas pessoas acendem velas também, pedindo alguma graça e outras agradecendo por graças recebidas. Algumas pessoas que falam sobre esse assunto ainda contam, né? Se você for lá no túmulo da Isilda, provavelmente você vai encontrar alguém lá. E as pessoas que estão lá falam que ela é santa, que já pediram alguma coisa para ela, pediram alguma graça e a Isilda atendeu. Será que isso é mesmo possível? Será que um ser humano, quando passa por um caos, como foi o caso da Isilda, porque foi um caos na vida dela, acabou com a vida dela de uma maneira tão precoce e tão horrenda, será que a pessoa tem chance de virar santo? Uma menina pura que foi morta e hoje as pessoas dizem que promove milagres. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui, então se inscreve. Um grande abraço para você e até mais.